disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nas suas cavalarias, ou nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Meu Deus, quando eu li isso, meu coração estremeceu, pessoal. Deus dizendo: eu serei glorificado em Faraó, nos seus cavalarianos, nos seus soldados, nos seus carros, eu serei glorificado. Faraó personifica Satanás, todos os problemas da vida das pessoas, trazendo, claro, para os dias de hoje, traduzindo para cá. Então, nos problemas que nós enfrentamos, Deus é glorificado quando nós os derrotamos. Quando nós os vencemos, Deus é glorificado. Sabe o que eu entendo com isso? O Espírito Santo confirma no meu coração que quando Deus permite um problema na minha vida, é porque Ele quer ser, o que, igreja? Glorificado na minha vida. Deus falou para Moisés, primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração: Moisés, por que clamas a mim? Deus não queria que eles ficassem orando, Deus não queria que eles ficassem clamando. Existe a hora de orar, e existe a hora de agir. Por isso que o nome se chama oração. Tem que orar, mas tem que ter também o que, gente? Ação, atitude. Tem coisas que você já orou o suficiente para acontecer, e que agora é necessário se tomar atitudes. Isso mesmo. O povo já estava clamando, o povo já vinha orando, o povo já vinha pedindo, e chegou uma hora que Deus falou: Moisés, fala para o povo agora marchar. O que significa marchar? Lutar, perseverar, enfrentar o problema, desafiar aquela situação. Eu estou contigo, você não vai perecer. Mas humanamente falando, era uma loucura continuar marchando, se diante deles tinha o que, pessoal? Tinha o mar, a imensidão do mar. Talvez você diga: como que eu vou prosseguir com essa imensidão de problemas? Como que eu vou prosseguir com esta infinidade de problemas? Para onde eu olho são problemas, são lutas que surgem, que se levantam contra mim. Só que para que esse problema, só que para que esse mar, ele se abra, é necessário que você prossiga, é necessário que você persevere. O cajado, o bordão que Deus falou para Moisés, que é o cajado, representa
a autoridade. O cajado na mão do pastor representa a autoridade dele. E Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, eu tenho esse bordão. Então você vai levantar esse cajado, você vai estender esse bordão em direção do mar. E ó a loucura agora. E o mar vai se abrir. O que está nas tuas mãos tem poder para fazer o mar se abrir. O que é a nossa autoridade? O que nos dá esse poder? O que nós temos em mãos nos dias de hoje, senão a nossa fé? O nome de quem? Do Senhor Jesus. A palavra de Deus, que diz: aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, não vai perecer. Todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê nele? Crê mesmo, diga assim: eu creio. Então você não vai perecer. Não vai perecer. Tinha tudo para eles perecerem ali. Eles estavam à beira do mar. E a Bíblia, nós lemos ali também, não sei se você lembra, que Deus diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, para ele não desistir tão fácil, para que ele vá atrás, para que ele persiga vocês. Só quando vocês entrarem no mar, eles vão entrar junto, eles vão entrar para perseguir, vocês vão passar a pés enxuto, e o mar vai se fechar, e aí eu vou ser glorificado em Faraó. Na derrota dos seus inimigos, Deus é glorificado. Diga glória a Deus. Na derrota dos nossos problemas, Deus é glorificado. Você quer que Deus seja glorificado na sua vida? Para que Ele seja glorificado na sua vida, nós temos que estender o cajado diante do mar e mandar o mar se abrir. Ordenar que o mar se abra. Ordenar que o mar se abra. Amém, gente? Ordenar que o mar se abra. É uma ordem que Deus disse para Moisés, que desce ao mar. Vamos ler o versículo que ele diz: e tu estende a mão sobre o mar e faz o quê? Divide-o. Olha aí, pessoal, estende a tua mão e divide o mar. Que poder é esse que Deus estava concedendo a Moisés? Ele disse: divide-o. Ele não disse: eu vou dividir, eu vou abrir. Você estende o cajado e divide o mar. Deus colocou o poder nas mãos dele, e esse poder está com... O que Jesus disse? Eu vos dou poder e autoridade. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai, crendo, Ele vos concederá, para que a vossa alegria seja completa. Ele assinou uma autorização, dizendo: com o meu nome você pode tudo. Diga graças a Deus. Tudo quanto pedirdes. O que mais que ele diz para aquele pai desesperado? O pai estava desesperado porque o filho estava perturbado, o filho estava cheio de espíritos demoníacos, queria matar o filho. E o pai chegou para Jesus e falou o quê? Olha, se podes, faz alguma coisa pela gente. Se podes, me ajuda na minha falta de fé. Aí Jesus virou para o pai e falou assim: se podes, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, mas para todo mundo? Veja bem, tudo é possível para todo mundo? Tudo é possível para quem? Para quem? Moisés poderia recuar e falar assim: agora
me perdoe, eu vi um monte de coisa lá, o senhor fez os sinais lá acontecerem, Faraó já liberou a gente, mas agora o mar se abrir. Ele tinha duas opções: ousar da fé. Quando eu falo ousar da fé, não está errado não. Não é usar a fé apenas, mas ousar da fé. Sabe o que é ousar da fé? É você crer, e não só crer, mas determinar o impossível. Ousar da fé é você olhar para a situação e já vê-la resolvida. Ousar da fé é você entender que maior é Deus que todos os problemas juntos, diga bem. E ele ousou da fé. Ousou da fé. Foi ousado na sua fé. Com aquela multidão, milhões de pessoas ali. Deus falou: Moisés, agora fala o seguinte: para de orar, marcha. Fala para o povo marchar. Fala para o povo andar. Fala para o povo prosseguir. Agora é ação. Você pega esse cajado e estende em direção do mar e divide ele. Porque o mar vai se abrir. Você vai passar. O povo vai passar. E eu vou ser glorificado em Faraó, na derrota deles. A Bíblia diz assim: então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se passou para trás deles. O anjo ia na frente, e agora o anjo passou para onde? Para trás. Porque atrás vinha Faraó com o seu exército. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, pastor, ó. Nesse campo, entre você e os teus inimigos, estão acampados os anjos de Deus. Não fica preocupado com os seus problemas, com os seus inimigos. Vá em frente. A Bíblia diz assim, ó: aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar. No campo entre Israel e os egípcios estava quem? Os anjos de Deus. Os anjos do Senhor, que iam à frente do povo, passaram para trás, se acamparam aqui, porque os inimigos vinham. Em outras palavras, só vai tocar neles, Deus dizendo, só vai tocar no meu povo depois de passar por cima de mim. Diga glória a Deus. Só que eles não viam nada disso, mas eles tinham que crer. Se você esperar ver para crer, estamos perdidos. Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E ia entre o campo dos egípcios de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Que maravilha! Aquilo que era luz para o povo de Deus era trevas para os inimigos. Ao mesmo tempo que essa nuvem proporcionava luz para os que serviam, proporcionava trevas para os inimigos. E a Bíblia diz que não houve a proximidade entre eles. Enquanto eles marchavam, o mal não conseguia se aproximar deles. Enquanto eles perseveravam, porque quando a gente pensa em parar, quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa que não dá mais, quando a gente pensa que é o fim, o inimigo começa a se aproximar, ou os inimigos no plural mesmo, começam a se aproximar. E aí começa a entrar a dúvida: será que vai dar? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que é aqui o lugar? Será que é ali o lugar? Será que é lá? Qual é o lugar certo
para eu estar, pastor? O lugar certo para você estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Porque se ali você estiver, o mal não vai poder tocar em você. Ele não vai poder se aproximar de você. Quando ele estendeu o bordão, quando ele estendeu o cajado, verso 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro? À sua direita e à sua esquerda. Imagina um muro de águas. Se fizeram 2 muros, um à direita e outro à esquerda, e o povo passando pelo meio. Olha a glória de Deus se estabelecendo na vida deles, porque eles tão somente creram no que Ele havia determinado. Os filhos de Israel, 23, os egípcios que os perseguiam, entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, seus carros cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Você está entendendo? Sim ou não? O povo de Israel marchando, o povo de Israel perseverando, andando, indo em frente, e Deus retardando os inimigos, para que desse tempo, sim, do povo de Israel chegar onde? Do outro lado, até que passasse o último israelita, até que chegasse o último do outro lado, para que o mar pudesse se fechar, e todos os inimigos com as rodas travando, emperrando. Pessoal, vai dar tudo errado para o diabo, diga glória a Deus. Ele não está fazendo planos, ele não cria planos, artimanhas, projetos contra a nossa vida? Ou você não sabia disso? Ou a senhora pensa que ele desistiu de você? Ou o senhor pensa que ele já desistiu de você? Não desistiu não. Só que eu quero falar uma coisa para você que Deus mandou dizer: vai dar tudo errado para o diabo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo para você. Ele não vai ter aproximação com você, quem crê nisso? Ainda que ele venha com os planos e projetos dele, de destruir a família, o casamento, a vida dos filhos, com as mazelas, com a miséria, com a desgraça, com a destruição. Diga assim: eu vou chegar do outro lado. Só 3 vai chegar, e os outros? Cuidado que o mar fecha, hein, pessoal? O mar vai fechar, hein, gente? Fala aí: eu vou chegar do outro lado. E a gente tem que ser rápido. A gente não pode esperar. Nós não podemos parar. Porque se eles parassem, o mar ia se fechar, hein? Não poderia ali haver retardatários. E quando eles chegaram do outro lado, diz a Bíblia, então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles. E contra quem? Olha o que os inimigos confessaram: vamos fugir, porque o Senhor está lutando por eles e está lutando contra nós. Ou seja, se Deus é por nós, eles eram guerreiros, eles sabiam manusear a espada, eles tinham as armas, eles tinham os carros, eles tinham todas as condições, eles tinham conhecimento de guerra, de artilharia, eles eram bem treinados. O povo de Deus era apenas escravos. Mas naquele momento que prevaleceu, não foi o conhecimento, a capacidade, nem a condição humana. Naquele momento prevaleceu quem estava com eles. Amém? E é exatamente isso. O que prevalece
não é o que nós somos, não é o que nós temos, não é o que nós sabemos, mas é o que está em nós. O que está em mim vai fazer a diferença na hora da batalha, na hora dos problemas. E a pergunta que eu quero deixar hoje para você: o que é que está em você? Qual é o espírito que está em você? O espírito da fé, pastor. O espírito da determinação, pastor. O espírito da decisão. O espírito da fé. Então você pode ter certeza que você vai prevalecer. O que não pode estar em você é o espírito da dúvida, é o espírito do medo, o espírito do será, o espírito do já era, o espírito do eu não sei não, hein? Não, esse espírito não pode estar em você. Mas o espírito da coragem, quem está entendendo? Porque dependendo do espírito que está comigo, e agora nem falo do espírito de Deus ou do espírito do mal, falo do próprio espírito da pessoa. A Bíblia diz que Daniel prevaleceu, porque ele tinha um espírito excelente. Ele se distinguia entre os seus companheiros incrédulos, porque o espírito dele era excelente. Imagina o espírito de Moisés ser um espírito fracassado, desanimado. Andaram tanto, é aquela velha história, nadou, saí do Egito, tá bom, Faraó mandou a gente embora, mas aí o mar aí, ó, o que adiantou? Olha o mar aí, o que estava ruim ficou pior, não morremos amassando barro, agora vamos morrer afogados. Imagina que ele tivesse esse espírito, de que a cada dificuldade achasse ou pensasse que era o fim. Todas as dificuldades foram colocadas por Deus, porque Ele sabia que se o povo usasse da fé, da autoridade, os problemas iriam se retirar. A Bíblia diz que Deus soprou um vento, e o mar se retirou. O mar se retirou da frente deles, para que eles pudessem passar. E o meu Deus, Ele vai soprar esse vento sobre a sua vida hoje. Quem crê nisso? Para que se retire da sua vida, se retire dos seus caminhos, aquilo que estava impedindo você de prosseguir. O que estava impedindo o senhor, a senhora, você jovem, moça, rapaz, de prosseguir? Nós vamos determinar, em poucas palavras, porque chegou o ponto de Deus falar para Moisés: manda o povo parar de clamar agora e manda eles marchar. Agora é ação, agora é atitude. Já orou, já pediu, já clamou, agora pede ao povo que marche. Você vai lá e estende o teu cajado para que o mar venha se abrir. E olha o que aconteceu, o povo chegou do outro lado. Disse o Senhor a Moisés: agora estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros, sobre seus cavalos, cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Diga glória a Deus. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas que lhes eram quais muro à direita e à esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo, diz o que a igreja? Temeu ao Senhor. Que mais?
confiou no Senhor e em quem? Em Moisés, seu servo. Confiou em Deus e na palavra que saía da boca do homem de Deus. O que Moisés determinou, um homem que não sabia falar direito, que tinha dificuldade para se relacionar com pessoas, mas foi usado por Deus para que esse grande feito se tornasse possível. Por isso eu quero que todos nesse momento entendam que você não está aqui simplesmente para ouvir mais uma palavra, participar de mais um culto, para vir mais um dia na igreja, mas Deus trouxe você aqui para dizer que esta situação, ou esse mar que está diante de você, para que ele se abra, basta você usar a sua autoridade, usar a sua fé. Esse poder já está nas suas mãos, diga graças a Deus, com você.